E agora chegou a hora de continuar esse assunto. A gente estava agora há pouco falando com o Maurício Melo Júnior sobre o Prêmio Candangos de Literatura, ele falando do Lúcio Costa, como era um belíssimo escritor, como tinha uns planos maravilhosos, lindos. A gente vai meio que continuar falando esse assunto agora. Mesa para dois, Arquitetura e Design. Para isso, presidente do Conselho de Arquitetura aqui do Distrito Federal, do CalDF, Ricardo Meira, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aí continuar nesse programa de 65 anos de Brasília, a gente trazendo várias das peculiaridades da nossa cidade. Dessa vez, vamos falar desses marcos do Lúcio Costa. Não é marcos, não. As escalas? As escalas de Lúcio Costa. E primeiro, o que são essas escalas de Lúcio Costa? A gente resolveu propor aí essa pauta, né? Brasília, ela foi criada, planejada, organizada em 4 grandes escalas urbanas, né? Muita gente já ouviu falar das escalas de Brasília, as escalas, mas pouco se explica, né? E elas são tão importantes que foram base para o decreto de tombamento do IPHAN, né? de Brasília. E é também usada como parâmetro para... Inclusive, foi usada para defender a inscrição de Brasília como patrimônio mundial da humanidade, né, em 87, né, da Unesco. E aí o Lúcio Costa, no relatório do plano piloto, que ele escreveu, né, com os croquis para se candidatar, para inscrever o projeto no concurso, ele não menciona. Mas em 85, ele foi convidado pelo então governador José Aparecido para fazer um texto para revisitar o seu projeto, para reforçar algumas diretrizes de preservação, já com vistas à inscrição de Brasília, né, na lista da Unesco, que foi em 87, né, e o futuro tombamento. E aí ele escreveu o texto Brasília Revisitada, né, onde ele revisitou a sua criação. E lá tem algumas coisas que depois foram implantadas, como, por exemplo, o setor sudoeste, setor noroeste. Não tinha esse nome lá, ele chamava de Asa Nova Sul e Asa Nova Norte. Obrigada, senhor, que deu confusão. Então, o sudoeste e o noroeste. Ele fala dos princípios que precisam ser mantidos e preservados para se resguardar os atributos que fazem de Brasília esse grande patrimônio. E aí ele fala que Brasília foi organizada a partir de 4 escalas urbanas: monumental, residencial, bucólica e gregária. A gente vai conversar sobre essas 4, cada uma num dia, para explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, o que é cada uma delas. E nós escolhemos hoje começar com a residencial, que é aquela que a gente mais, né, lida aí no nosso cotidiano. Aí eu peguei um parágrafozinho que o Lúcio Costa, como ele define, né? E aí depois, com toda humildade, como eu gosto de definir. Aí, abre aspas, para Lúcio Costa. Só o cara. A escala residencial com a proposta inovadora da superquadra. A serenidade urbana, assegurada pelo gabarito uniforme de 6 pavimentos, o chão livre e acessível a todos, através do uso generalizado dos pilotis e o franco predomínio do verde, trouxe consigo o embrião de uma nova maneira de viver, própria de Brasília e inteiramente diversa das demais cidades brasileiras. Ponto. Fecha aspas. E não vou falar mais nada, já tá bom, né? Vamos encerrar a coluna, tchau. E observe que num parágrafo ele deixa muito claro os atributos principais, porque a escala residencial para ele, até para o ouvinte entender, é diferente de uso residencial. Então ele descreve a escala residencial como as superquadras do plano piloto, que foi a proposta dele, a criação dele, não só para um tipo de edifício, mas um jeito de morar, um jeito brasiliense de morar, né? Próprio nosso, como ele coloca aqui. Então, em 85, 87, já havia todas as quadras residenciais da 700, por exemplo, né? Que na Asa Sul só tem casa, tirando a 14, né? 714, que tem alguns predinhos de 2 pavimentos. Um deles, inclusive, é onde Atos Bucão morou, né? E na Asa Norte você tem, além dos prédios das casas, você tem alguns edifícios de uso misto, especialmente nas entrequadras, onde você tem comércio no térreo e residência em cima, e dentro das quadras de casas também. Na Asa Norte tem bem mais, né? Quase todas têm, os predinhos de até 5 pavimentos, né? Eles estão presentes ali no miolo dessas quadras residenciais, mas elas, segundo a visão de Lúcio Costa, não seriam a escala residencial raiz, né? Mas a gente acaba, por analogia, colocando tudo no mesmo pacote. E eu adorei, né? Olha só que ele fala também, quando a gente fala de residencial, tem essa parte do acesso livre.
A todos. A todos. Que fique claro. Síndico, síndica que esteja nos ouvindo, essa é para você. E foi Lúcio Costa que disse. Né? E aí, o que deu certo nessas superquadras, desse Olha, jeito de morar? eu acho que o que dá certo, como a superquadra ela foi pensada como uma célula urbana completa. Agora a gente, vou sair um pouco do arquitetês, assim. Imagina Legal. o seguinte, superquadra porque ela é maior do que uma quadra convencional, que geralmente tinha 100 por 100, né? Ela tem 240, 250 ali de lado, então é uma superquadra. E você tem um mega quarteirão de 240 por 240, ou sei lá, 250 por 250. Ele até no relatório do plano piloto ele sugeria a quantidade de blocos, então uma densidade populacional específica, bem Legal. menor do que numa cidade tradicional, menos adensada, edifícios baixos, até 6 pavimentos, enfim. Mas ele se preocupou com o que hoje é super moderno, contemporâneo, muita gente discute, que é a cidade de 5 minutos. A cidade de 10 minutos, onde tudo que você precisaria estaria a 5 minutos da tua casa a pé. Aí dá vontade de falar assim, venha conhecer a superquadra, né, que é mais ou menos isso. A ideia seria essa. Então, existem os comércios locais, entre as quadras, né, que deveria prover os moradores daquela área. Em cada superquadra haveria, na maioria delas existe, pelo menos a previsão, né, jardim de infância e escola classe, públicos. E você tem as áreas, as entrequadras, né, que dividem ali as unidades de vizinhança, que são compostas por 4 quadras, para uso institucional, onde, por exemplo, na primeira, né, na 107, 108, 307, 308 Sul, tem um clube, tem igreja, tem escola. Então é como se fosse uma cidadezinha do interior. Você mora pertinho da padaria, do açougue, do jardim de infância, da escola, do teatro, do clube, da igreja. Então, era uma vilinha, né? É uma leitura que eu acho muito gostosa de fazer, guardadas as devidas proporções, como se o plano piloto fosse uma sucessão de cidadezinhas do interior. Evidentemente, o que aparece, além dessa repetição do desenho, é que é uma cidade para o carro, uma cidade rodoviária, etc. E, de fato, há esse princípio rodoviarista, mas havia, na ideia do Lúcio Costa, uma preocupação de que o morador, eventualmente, só usasse o carro para ir trabalhar e voltar. Fora isso, ele estaria aí sendo bem servido a pé, né? O que em alguns casos costuma funcionar, mas bem menos do que se previu. E essa questão do verde também é muito legal, assim, querendo ou não, se Brasília, o plano piloto, tem muito verde, assim, comparando com outros lugares, eu acho isso lindo. Tanto que é uma das escalas que a gente vai abordar, que é a escala bucólica, mas vocês veem que ela faz parte da escala residencial à medida em que ele próprio diz que tem que ter predominância do verde. Adorei isso, né? predominância Então, do verde. Tem que ter mais verde do que asfalto e concreto. E nessa previsão dele, nessa escala, assim, o que deu errado? Eu acho que o que deu errado, Babi, é que isso não conseguiu ser reproduzido em outras cidades do plano piloto. Até porque, e não é uma crítica ao Lúcio Costa, é uma crítica à gestão do território do Distrito Federal ao longo dos anos. Até porque, quando se fez o concurso, em 57, isso está até muito claro, não só no projeto do Lúcio Costa que ganhou, mas de vários outros, é que o projeto da capital para 500 mil habitantes, ela teria uma parte inicial, e à medida que a cidade fosse fosse se desenvolvendo e a população aumentando, a própria sugestão do Lúcio Costa é que fossem sendo criadas novas cidades fora para preservar esse centro menor e tal. Só que isso seria quando a população crescesse, o que de fato não aconteceu, porque o plano piloto era um vazio só e já havia Taguatinga, já havia, né, Gama, Sobradinho. Então se desvirtuou um pouco esse princípio. As cidades antigamente chamadas de satélites não foram criadas para suprir uma demanda populacional, por vários outros critérios. E aí, nesses projetos, alguns são muito bons, outros são péssimos. Outros não existem, outros não só existem, joga e vê o né? que acontece. Isso, e aí vamos ver o que se resolve. Essa preocupação com a qualidade do espaço, com essa escala menor, né? Com essas quase vilinhas ali nas cidades, acabou não acontecendo. Não há superquadras em outras cidades, por várias questões, né? Mas eu adorei, e foi só no começo mesmo, acho que foi Gama, Taguatinga e Sobradinho, as primeiras cidades que teve uma preocupação também com essa do verde, que tem as áreas verdes, tem alguma preocupação de ter comércio entre as quadras, que foi respeitado, mas o restante realmente não deu muito aí, certo, não. Não é por acaso que aí o padrão residencial dessas cidades, as primeiras, foi o que estava sendo feito nas quadras 700. Casinhas geminadas, algumas delas não geminadas, mas os renques de casas, né, com lotes colados, com um gramado na frente. Foi. Então, é um DNA ali das quadras 700. Exatamente. E no projeto de Sobradinho tem isso. Quando eu fui ler o projeto de Sobradinho,
minha cidadezinha, que falava isso, assim, olha, no molde das quadras 700, estava bem claro lá nele. E aí, como é que a gente faz para preservar isso, assim? Primeiro, condomínios também, né? Pega os prédios lá que estão tudo fechando estacionamento embaixo, criança embaixo de pilotis, ou então que nem a minha ex-Cíntia, que não deixava criança brincar embaixo do pilotis. Já é um negócio para começa por aí, né? Eu acho que público. a melhor maneira de preservar, pegando o que o Lúcio Costa falou, essa para os incorporadores, para os construtores e para o próprio Estado que, né, regulamenta e fiscaliza. Garantir que se faça 6 pavimentos, e não 7, não 6,5, como, né, tem em alguns lugares aí. Quando ele fala do chão livre e acessível a todos, é não cercar pilotis, permitir que esse pilotis seja usado, claro, preservando ali a dinâmica do condomínio, segurança, para isso existe regra. Mas uma coisa é proibir, outra coisa é você botar regra, né? E é da natureza do morar brasiliense você ter o chão livre. É isso que a pessoa que vem de fora, quando a gente leva um visitante para uma superquadra, a primeira coisa que eles perguntam é, mas não tem grade? E é seguro? Eu falei, é mais seguro do que se tivesse grade. Mas como é que é? Eu posso atravessar aqui? Pode, meu amigo. Você pode cruzar. Tem uns croquis do Lúcio Costa no plano piloto, em que ele tem o desenho do carro, que é bem curvo, né? É uma pista só tem uma entrada e uma saída. E a circulação do pedestre é por onde ele quiser. Isso eu acho lindo, porque ele pode cruzar por uma superquadra, deveria, por onde ele quisesse para escolher o melhor caminho. Claro que há limitações topográficas, né? Enfim, cuidar com esse cercamento, até cerca viva também é cerca. Então, a privatização do espaço público é um problema mundial, né? Mas Brasília, pelas características e pela natureza, a gente deveria ter esse olhar um pouco mais crítico. Que lindo. Então, olha, bota aí para observar, ouvinte, você que está circulando pelas ruas aqui do plano piloto. Você consegue ver isso? Consegue ver esse predomínio de área verde, esses espaços livres, prédios até 6 andares? Conta pra gente também. O que você tem visto? Tem que ter visto de errado também pra gente comentar por aqui. E eu fiz uma frasezinha só para, com toda humildade, para resumir o que a gente conversou. A escala residencial é onde Brasília vira cotidiano e é onde o plano vira lar. A gente não pode esquecer isso. E lar é pertencimento. Casa é uma coisa, lar é outra, né? Então lar é onde eu me sinto em casa. E a superquadra não é só o lar de quem mora, mas de quem pode passar, circular e usar esses espaços. Que lindeza, senhor Ricardo Meira. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Mesa para Dois. Obrigado eu.